Quantas vezes um talento pode ser silenciado antes de se tornar um grito? Tiago Oliveira sentia essa pergunta ecoar nas paredes do seu pequeno estúdio na Mouraria, um santuário de cor e criatividade entalado entre vielas que cheiravam a história e a saudade temperada com especiarias africanas. O aroma do café acabado de fazer misturava-se com o do incenso de sândalo, enquanto a melodia de uma coladeira suave, vinda de uma janela vizinha, parecia embalar a sua ansiedade. Aos 28 anos, Tiago era a alma da Criollo Design, um nome que era mais uma aspiração do que uma empresa, gerida por ele pela sua paixão indomável. Hoje, essa paixão seria posta à prova. Sobre a sua secretária de madeira recuperada, o portfólio digital aguardava, cada pixel um testemunho do seu talento. Horas de trabalho, noites em claro, a alma impressa em logótipos e identidades visuais. O objetivo, a reunião na Albuquerque Horizon Consulting, um nome que ressoava com o poder e o prestígio do vidro e aço do Parque das Nações, onde os sonhos eram cotados em bolsa e as oportunidades, dizia-se, podiam mudar uma vida. A vida de Tiago precisava dessa mudança. Passou a mão pela sobrancelha esquerda, roçando a pequena cicatriz, quase invisível, mas para ele um mapa em relevo de uma tarde cinzenta na adolescência. Um insulto racial, um empurrão, o sabor metálico do sangue. Fora aí que a arte deixara de ser apenas um escape para se tornar a sua armadura, a sua voz. Hoje, esperava que essa voz fosse ouvida, não a da cicatriz, mas a do seu trabalho. O contraste entre a Mouraria e o Parque das Nações era um soco no estômago, uma metáfora da sua própria jornada. Deixou para trás o cheiro a cachupa e o som das conversas crioulas para mergulhar no silêncio asséptico dos arranha-céus. O átrio da Albuquerque Horizon Consulting era vasto, frio, dominado por uma escultura abstrata que parecia ter custado mais do que Tiago ganharia num ano. A recepcionista, de sorriso ensaiado e olhar que não o via realmente, indicou-lhe uma cadeira. A espera foi preenchida pelo tic-tac discreto de um relógio invisível e pelo som dos seus próprios batimentos cardíacos. O Dr. Vasco Albuquerque materializou-se como uma visão de poder. Fato impecável, cabelo grisalho engomado, óculos de grife que refletiam a vista panorâmica sobre o Tejo, mas não a alma de quem tinha à sua frente. O aperto de mão foi firme, o sorriso polido, mas os olhos de Vasco eram como scanners, avaliando, categorizando. É um prazer dar uma oportunidade a jovens talentos de contextos diversos, disse ele, a pausa antes de contextos diversos carregada de um paternalismo que fez Tiago encolher-se por dentro. Tiago desdobrou o seu portfólio no ecrã da sala de reuniões. Falou com uma paixão contida, explicando os conceitos, as inspirações que vinham tanto da azulejaria portuguesa como da tecelagem de São Tomé e Príncipe, a terra dos seus pais. Vasco ouvia, acenando, fazendo anotações crípticas num bloco de notas com o monograma da empresa. Interessante, muito expressivo, comentou Vasco, o tom impossível de decifrar. Sofia Alves, uma designer que Tiago adivinhou ser sénior pela forma como se movia no ambiente, entrou brevemente. Trazia uns documentos para Vasco. Os seus olhos cruzaram-se com os de Tiago por um instante, um vislumbre de curiosidade, talvez simpatia, antes de se retirar discretamente. No final, Vasco sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Gostei do que vi, Tiago. Tem potencial, a minha equipa entrará em contacto. E entraram. Tiago foi contratado como freelancer para o ambicioso projeto de rebranding da Albuquerque Horizon Consulting. O entusiasmo inicial era palpável, uma bolha de champanhe a efervescer no seu peito. Montou um pequeno posto de trabalho no seu estúdio, dedicando-se de corpo e alma. As primeiras semanas foram intensas, criativamente estimulantes. As suas ideias fluíam, conceitos visuais que ele acreditava serem verdadeiramente inovadores. As reuniões de acompanhamento com Vasco, no entanto, começaram a minar essa energia. Vasco, sempre impecável, sempre no controlo, tinha o dom de desviar a conversa, de pegar numa sugestão de Tiago e, com algumas voltas retóricas, apresentá-la como uma conclusão natural da sua própria linha de pensamento. Excelente ponto, Tiago, dizia, com um aceno. Vou pegar nisso e refinar a estratégia, dar-lhe um toque mais global. O toque global invariavelmente significava apagar os elementos mais distintivos da herança cultural que Tiago tentava infundir, tornando tudo mais genérico, mais corporate. As interrupções eram constantes. Tiago começava a explicar um conceito e Vasco completava a frase, muitas vezes mudando o sentido. As suas propostas mais ousadas, aquelas que realmente refletiam uma fusão cultural,
Eram recebidas com interessante, mas talvez um pouco nichado para os nossos clientes premium, não acha? Precisamos de algo com apelo universal. Numa tarde, na copa da empresa, enquanto tirava um café, encontrou Sofia Alves. Ela sorriu, um sorriso genuíno desta vez. Tenho visto os teus esboços. São muito bons, Tiago. Tens um olhar fresco. Tiago agradeceu, sentindo uma pontada de alívio por alguém reconhecer o seu esforço. Arriscou. Achas que o Dr. Albuquerque está a gostar? Sofia hesitou, sorriso vacilando. O Dr. Albuquerque é muito exigente e tem uma visão muito própria para a empresa. A forma como ela disse visão muito própria deixou Tiago com a sensação de que havia mais não dito. Mas continua a fazer o teu trabalho. É bom. As microagressões continuavam, subtis como picadas de alfinete. Um dia, Vasco comentou, aparentemente ao acaso: Tiago, para as reuniões com os clientes da City, talvez um visual um pouco mais conservador? Sabe como são os banqueiros. Tiago olhou para a sua camisa de linho impecável e calças de corte moderno. O que havia de não conservador? Percebeu que o comentário não era sobre a roupa. Noutra ocasião, antes de uma apresentação importante para a equipa interna, Vasco pediu-lhe à frente de todos: Tiago, pode verificar se há café fresco para os diretores, por favor? E talvez uns biscoitos. Havia uma assistente executiva cuja função era essa. O pedido, o tom, a situação, tudo gritava subalternidade. Tiago sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, mas limitou-se a acenar e a fazer o que lhe era pedido, enquanto os olhares dos outros ou o evitavam ou tinham um brilho de piedade condescendente. Ele começou a duvidar de si mesmo. Seria ele demasiado sensível? Estaria a interpretar mal as coisas? O ambiente elegante e polido da Albuquerque Horizon Consulting parecia tão distante da crueza do racismo que conhecera na adolescência. Isto era diferente, mais escorregadio, um preconceito envolto em seda e linguagem corporativa. A gota de água veio com o projeto Alma Lusa, uma submarca que Albuquerque Horizon Consulting planeava lançar para captar o mercado do turismo de luxo com foco na cultura e identidade portuguesas. Tiago dedicou-se a este projeto com fervor particular. Mergulhou na história, na arte, na música. Criou um conceito visual que era, na sua opinião, a síntese perfeita da tradição e da modernidade, utilizando padrões de azulejos, texturas inspiradas na cortiça e uma paleta de cores que evocava tanto o Tejo ao amanhecer como as vinhas do Douro. Estava orgulhoso. Apresentou-o a Vasco numa reunião a sós. Vasco ouviu atentamente, folheando os slides, os seus óculos de grife a refletirem as imagens. Brilhante, Tiago, simplesmente brilhante. É isto. É exatamente isto que eu procurava. Pela primeira vez, Tiago sentiu um calor genuíno nas palavras de Vasco. Algumas semanas depois, realizou-se a apresentação interna da nova submarca Alma Lusa a toda a equipa de direção e marketing. Vasco estava no púlpito, carismático como sempre. Começou a falar da sua visão para a marca, da sua inspiração para o conceito. E então os slides começaram a passar. Era o trabalho de Tiago, com alterações mínimas, cosméticas. O nome de Tiago foi mencionado uma única vez, numa lista de colaboradores do departamento criativo. No final, houve uma ovação de pé. Para Vasco. Sofia, sentada ao lado de Tiago na plateia, colocou discretamente a mão no seu braço. Tiago estava paralisado. Não era raiva que sentia, era um vazio gelado. A dolorosa constatação de que o seu talento era apenas uma matéria-prima a ser extraída e refinada por mãos mais nobres. Naquela noite, o estúdio na Mouraria tornou-se o seu campo de batalha. O cheiro a café e incenso foi substituído pelo odor metálico da tinta de spray e pela urgência febril da criação. As primeiras peças da série Fachadas Corporativas nasceram dessa dor. Retratos distorcidos, quase caricaturais, de figuras anônimas em fatos caros, com sorrisos vazios e olhos que não viam. Slogans corporativos, inovação, integridade, visão global, eram justapostos a imagens de correntes, de bocas amordaçadas, de mãos que agarravam e espremiam. As cores eram vibrantes, agressivas. Era a sua resposta, o seu grito silencioso. Partilhou a primeira imagem num fórum online de artistas digitais sob um pseudónimo. Identidade roubada number 1. A reação foi imediata. Comentários sobre a força da imagem, a crueza da mensagem. Encorajado, continuou. Peça após peça, a sua frustração transformava-se em arte. Sofia, que frequentava os mesmos círculos online, reconheceu o traço, a paleta de cores, a angústia familiar. Havia uma peça, O Arquiteto de Sombras, que lhe pareceu um retrato estilizado e assustadoramente preciso de Vasco. Juntou as peças.
Numa tarde, depois do trabalho, apareceu no estúdio de Tiago. O cheiro a tinta ainda pairava no ar. És tu, não és? Perguntou ela, apontando para o ecrã do computador onde tiagava a sua última criação. O artista anônimo X das fachadas corporativas. Tiago hesitou. Aquele era o seu segredo, a sua válvula de escape. Mas o olhar de Sofia não era de acusação, era de compreensão. Ele acenou. Tiago é incrível e é tão verdadeiro. Ela sentou-se e ele mostrou-lhe o resto da série. Falaram durante horas. Tiago, pela primeira vez, verbalizou toda a humilhação, a exploração, o racismo velado que sentira. Sofia ouviu, partilhando as suas próprias experiências de desvalorização na empresa, o ambiente tóxico que Vasco cultivava. Ele não pode continuar a fazer isto, Tiago, disse Sofia, com uma nova determinação no olhar. Não és o primeiro, e se não fizermos nada, não serás o último. Ali, no pequeno estúdio da mouraria, entre latas de tinta e o eco das coladeiras, nasceu uma aliança. O plano começou a tomar forma. Albuquerque Horizon Consulting ia organizar um evento de grande magnitude para lançar oficialmente a sua nova imagem de marca, aquela em que Tiago tanto trabalhara e pela qual tão pouco crédito recebera, e para apresentar os seus serviços a um novo cliente internacional de peso. A Fundação Arte e Justiça Global, uma ONG conhecida por financiar projetos que aliavam a criatividade à defesa dos direitos humanos. A ironia era quase palpável. Seria o palco perfeito. Tiago seria o responsável por toda a apresentação visual do evento. Era a sua oportunidade. Sofia, por seu lado, começou a sua investigação discreta. Reuniu e-mails antigos onde Vasco se gabava de otimizar custos com talento júnior. Encontrou rascunhos de propostas onde ideias de outros designers tinham sido claramente apropriadas por Vasco, e até conseguiu o contacto de 2 ex-funcionários que tinham saído da empresa em circunstâncias semelhantes e que, embora receosos, concordaram em fornecer testemunhos anónimos. Enquanto Sofia construía o seu dossiê, Tiago mergulhava na criação da sua obra-prima, subversiva. A apresentação oficial teria de ser impecável, mas por baixo, nas entrelinhas visuais, nas transições, nas animações, ele teceria a sua verdade. A sua arte não seria apenas um grito, seria uma armadilha. O dia do evento chegou como uma promessa de tempestade num céu aparentemente limpo. O Centro de Congressos de Lisboa fervilhava de atividade. Jornalistas, potenciais investidores, figuras proeminentes do mundo empresarial e artístico e, claro, os representantes da Fundação Arte e Justiça Global. Vasco Albuquerque estava no seu elemento, distribuindo sorrisos e apertos de mão, a personificação do sucesso e da visão. Tiago, nos bastidores, sentia o coração a bater descompassado. Sofia apareceu, entregou-lhe um pequeno pendrive. Aqui está tudo. Mandei também para um jornalista de investigação que conheço. Ele disse que publicaria se o material fosse sólido. Deu-lhe um aperto de mão firme. Coragem. Chegou o momento. Vasco fez um discurso eloquente sobre inovação, integridade e a nova era da Albuquerque Horizon Consulting, e então chamou Tiago ao palco para apresentar a dimensão visual do rebranding. O jovem e talentoso designer que nos ajudou a materializar esta visão, Tiago Oliveira. O paternalismo era palpável. Tiago respirou fundo. Os primeiros slides foram os esperados. O novo logótipo, a paleta de cores, as aplicações da marca. Tudo elegante, profissional. Vasco, na primeira fila, acenava com aprovação. Mas à medida que a apresentação avançava, algo começou a mudar. As transições entre slides tornaram-se mais artísticas, quase inquietantes. Animações subtis começaram a incorporar elementos estilizados da série Fachadas Corporativas. Num slide sobre transparência, uma imagem quase subliminar de uma figura com uma máscara sorridente e olhos vazios apareceu por uma fração de segundo. Tiago falava, a sua voz surpreendentemente calma e firme. A verdadeira identidade de uma marca, começou ele, enquanto no ecrã o logótipo da Albuquerque Horizon Consulting começava a desconstruir-se lentamente, revelando camadas por baixo. Não reside apenas na sua estética, mas na autenticidade das suas práticas, na forma como valoriza cada voz, cada contribuição, na sua coragem de enfrentar as suas próprias sombras para construir um futuro verdadeiramente ético e inclusivo. Nesse instante, os telemóveis na audiência começaram a vibrar em uníssono. Notificações pipocavam. O jornalista publicara o artigo. A dupla face da Albuquerque Horizon, inovação à custa da exploração.
O título era devastador. O artigo continha excertos dos e-mails, os testemunhos anónimos e ligava tudo à arte de protesto do artista anónimo X, agora identificado como Tiago Oliveira. No palco, Tiago continuava, mas a sua apresentação ganhara um novo significado. As imagens que projetava já não eram apenas sobre design. Eram sobre a história que se desenrolava em tempo real nos ecrãs dos smartphones. Vasco, que inicialmente franzira o sobrolho à estranha viragem artística da apresentação, viu o seu rosto refletido no ecrã do telemóvel de um assistente. Pálido, incrédulo, o seu sorriso de anfitrião desfez-se numa máscara de pânico mal disfarçado. Tentou levantar-se, dizer algo, mas a voz de Tiago, agora amplificada pela verdade que se espalhava pela sala, era mais forte. Acreditamos que uma marca forte é aquela que não tem medo de mostrar quem realmente é, concluiu Tiago, enquanto no ecrã final, em vez do logótipo polido da Albuquerque Horizon, surgia uma das suas peças mais impactantes da série Fachadas Corporativas, a imagem de um fato impecável sem ninguém lá dentro. Apenas um vazio onde deveria estar um coração. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, apenas quebrado pelo zumbido dos telemóveis e murmúrios chocados. Os representantes da Fundação Arte e Justiça Global olhavam fixamente para Tiago, depois para Vasco, os seus rostos uma mistura de estupefação e profunda desaprovação. O rescaldo foi imediato e brutal para Vasco Albuquerque. O evento terminou em caos controlado. Os representantes da Fundação pediram uma reunião urgente e à porta fechada com a administração da Albuquerque Horizon, da qual Vasco saiu visivelmente abalado. Nos dias seguintes, a história explodiu na comunicação social e nas redes. O termo fachadas corporativas tornou-se viral. A Fundação cancelou publicamente qualquer associação com a empresa. Outros clientes seguiram o exemplo, receosos do dano reputacional por associação. Ações da empresa, se cotada, teriam caído a pique. Vasco desapareceu dos holofotes, a sua carreira outrora brilhante, agora manchada indelevelmente. Tiago e Sofia observaram a tempestade à distância. Ele não ganhou o contrato da forma que inicialmente sonhara, mas a sensação de alívio e de justiça poética era imensa. O seu estúdio na Mouraria viu um influxo de atenção. Galerias de arte contactaram-no. Empresas que valorizavam a autenticidade e a coragem quiseram conhecer o designer por detrás da história que abalara o mundo corporativo lisboeta. A sua arte, nascida da dor e da frustração, tornara-se a sua mais poderosa carta de apresentação. Numa noite quente, algumas semanas depois, Tiago estava no seu estúdio, o cheiro familiar a café e agora novas tintas no ar. Sofia apareceu com uma garrafa de vinho verde. Brindaram. As verdadeiras fachadas, disse ela, com um sorriso cúmplice, e a coragem de as mostrar. Falaram sobre o futuro, sobre os novos projetos de Tiago, sobre a decisão de Sofia de talvez sair da Albuquerque Horizon e juntar-se a uma cooperativa de design mais ética. A luta contra o racismo e a exploração não terminara naquela noite no centro de congressos, ambos sabiam, mas uma batalha importante fora ganha. Tiago olhou para a sua última tela, uma representação vibrante da Mouraria, não como um bairro pitoresco para turistas, mas como um bastião de resiliência, de vozes múltiplas que se recusavam a ser silenciadas. A cicatriz na sua sobrancelha já não lhe parecia apenas um lembrete de dor, mas um testemunho da sua jornada. Ele encontrara a sua voz, a sua arma. E ela era bela, poderosa e finalmente visível a todos. Sentia-se, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente em casa na sua própria pele, na sua própria cidade.